Olá, meus queridos, novamente. Sou o professor Emiliano Unzer. Estou dando prosseguimento às aulas. Essa vai ser a aula número 6. No final de cada vídeo, vocês podem reparar que eu inseri o link para as aulas anteriores e posteriores, né? Eu deixo o link, eventuais correções que eu faço também de algumas informações, eu coloco na descrição embaixo. Então, na aula anterior, por exemplo, eu botei a data errado, né, do período anterior, que terminaria em 1568. Na verdade, é 1468. Senão, faria menor sentido falarmos a respeito desse período agora do reino período dos reinos combatentes, ou período Sengoku, né? Então, fazendo a correção, faço aqui uma meia-culpa, aqui, uma errata, e fiquem atentos. Outra coisa, sempre peço para vocês acompanharem, sim, muita informação. Já estou recebendo feedback, inclusive de tentar melhorar as edições, a dicção. Estou me esforçando, né? Tudo para levar o melhor para vocês. Eu também busco muitas ilustrações, informações, curiosidades, né? E vocês têm que também ter algum apoio. O que eu fundamento e digo sempre para vocês é do livro História do Japão, uma introdução, tá? Que eu estou baseando inteiramente nisso, né? Eu fiz esse livro para tentar depois organizar um curso como agora, né? Então vai ficar aí disponível para vocês e deve-se acompanhar com o livro, né? Então tem o link aí embaixo para vocês, né? Desse livro, o link aqui no YouTube. E eventualmente eu vou sumir aqui, não estranhem, é porque eu quero que vocês melhor visualizem os slides. E claro, vou ficar cansando da minha visão de eu ficar falando toda hora, né? Então, estou aqui para dar o apoio, mas não para virar um popstar. Eu sou apenas um professor, estou aqui, né, junto com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Esse período, na verdade, Sengoku significa Sengoku Jidai. Seria, na verdade, a Era dos Reinos Combatentes, né? Na verdade, esse período você tem um grande embate de forças. Já no final da aula anterior que vimos sobre a Guerra Ronin, em que as forças são desarticuladas, né? Então esse é o período de maior desarticulação na história japonesa, esse período que a gente vai ver. A relação das forças de governadores, os shugos, famílias latifundiárias começam a acumular cada vez mais poder e autonomia quase que pleno, né? Então, na verdade, aí que vem já o uso do termo daimyo, que é o grande proprietário, o grande senhor, né? Grande nome, que eram figuras poderosíssimas que praticamente nesse período ignoravam já a figura do shogun, do governo do Bakufu. Então, o Bakufu praticamente vira um governo nominal. Sem falar o imperador. O imperador já é outra coisa, né? O imperador é uma figura quase que religiosa simbólica, né? Então, nesse cenário, a gente vê famílias, clãs que se estabelecem. Ora, algumas ganham proeminência, como os Takedas, os Imagawas, por exemplo, que vão conseguir, de certa maneira, até expandir alguma esfera de influência no meio de várias unidades menores, né? E os poderes, então, são praticamente de cunho provincial, descentralizado, baseando-se em exércitos próprios, treinados, né, que são os samurais, uma classe já bastante estimada para esses senhores, justamente para a preservação dessas propriedades, né? Além desses guerreiros, né, terem o poder policial e judiciário para resolver as pendências locais. Então, o quadro geral, em suma, do Japão era de frequentes conflitos e guerras entre as províncias, né? Incapacidade evidente do poder central em impor sua autoridade. Então, por isso, entende-se que esse período é um período chamado de Sengoku Jidai, né? Um período dos estados beligerantes ou dos reinos combatentes, que vai se estender aí de 1467 68, né, até mais ou menos a segunda, já praticamente o início do século XVII. Nesse período vão surgir figuras, personagens históricos fundamentais para a história japonesa. Na verdade são três, né, que eu vou depois sublinhar para vocês.
Esses três eles começam a fazer uma imposição de ordem gradual até terminar no shogunato unificado já no início do século XVII. Né? Então, nesse período, você tem cargos, postos de comando que vão ser usurpados, pessoas até de origens humildes, que têm grande talento e capacidade na guerra e na política, ascendem, né, no meio desse caos. Esse fenômeno, inclusive, ele é conhecido na história japonesa como Gekokucho. Gekokucho, na verdade, significa mais ou menos o baixo conquista o alto. Uma pessoa humilde, ela meio que subverte a ordem e chega no alto. Então é uma espécie de mudança, como por exemplo, à direita a gente tem aqui a figura de um dos Hojos, né? A família poderosíssima, o Soun Hojo, que eventualmente ele assume até o poder na província de Izu, né? Próspera a província de Izu em 1493. E depois até a clã dos Hojos vai dominar toda a região, inclusive a região de Kanto, que é onde depois vai florescer a cidade de Edo, hoje conhecido como Tóquio. Né? Ele, na verdade, vai ser só subjugado depois que um outro general muito talentoso, aliado do Nobunaga, que a gente vai ver, que é o que está à esquerda aqui, que é o Hideyoshi Toyotomi. Só fazer uma observação aqui para vocês, é o seguinte: como é comum no Japão você colocar o nome da família primeiro, né, o sobrenome, como falamos aqui no Brasil, e depois o nome de batismo. Então, na verdade, Toyotomi Hideyoshi é mais conhecido assim, não Hideyoshi Toyotomi. Hideyoshi é o nome de batismo, Toyotomi é o nome de família. Né? Então eu resolvi inverter e botar aqui como praticamos no Ocidente. Mas no Japão, muitas vezes se usa, assim como na Coreia e também na China, eles colocam primeiro o nome da família e depois o nome de batismo. Então, só para vocês não estranharem. Então, voltando aqui. O Hideyoshi, ele faz parte de uma geração que vai começar a alastrar a dominação sobre praticamente todo o arquipélago japonês. Né? Ele vai, assim, ele vai ascender o poder, vai estabelecendo seu poder. Também haverá aí, gradativamente, uma reorganização de grupos religiosos agricultores. Né? Inclusive, no meio dessa turbilhão, né, antes do estabelecimento de ordem maior, você teve até episódios de revoltas populares muito interessantes. Tem umas como da seita Terra Pura, do monge Ronin, né, do que a gente viu em aulas anteriores. Eles começam a liderar movimentos, inclusive com participação de agricultores, né, que é conhecido como Ikoiki, né, na província de Kaga, por exemplo. E esse movimento do Ikoiki é muito interessante, porque era um movimento composto por fazendeiros, monges, sacerdotes, alguns nobres locais e samurais descontentes, que se juntam para lutar por uma maior igualdade e justiça universal, inspirados nas ideias da Terra Pura, da seita. Então é muito interessante, né? Nesse período de convulsão aparecem inclusive movimentos populares, né? Tentando estender uma maior igualdade no sistema social. Então, voltando aqui, o cenário, portanto, japonês era de embates, né? de choques de poderios locais e tal, mais ou menos, eu até descrevo como mais ou menos como placas tectônicas que vão se consolidar numa nova situação, né? Uma nova ordem. E essa ordem vai começando gradativamente a se consolidar a partir de segunda metade do século XVI. Né? Aí, nesse período em diante, alguns daimyos começam a se fortalecer o suficiente, se aliam a ponto de influenciar, subjugar, além dos rivais, até o próprio shogunato dos Ashikagas. Então o próprio Shogun ele já começa a sofrer, minar sua base de poder. Uma dessas tentativas primeiras foi, por exemplo, em 1560. Um dos Imagawas, o Yoshimoto, ele vai, por exemplo, aliado aos Takedas e os Hojos, são clãs poderosos, né? Eles marcham rumo à capital Kyoto, mas aí o Yoshimoto ele chega a morrer em batalha contra um dos aliados aí em Kyoto,
né, do Shogun, depois ele vai mudar a situação, o Nobunaga Oda, que é essa figura aqui, né? E eventualmente ele vai começando a se destacar como, e aí sublinho primeiro, o primeiro grande líder em fins desse período de confusão. É o Nobunaga da clã dos Odas. 1565, portanto 5 anos depois, uma nova aliança entre os Matsunagas e os Miyoshis vão resultar num golpe decisivo contra o governo do Bakufu e chegam a matar o 13º Shogun dos Ashikagas, Yoshiteru. E aí o primo do Yoshiteru, Yoshihide, ele é o próximo Shogun a ser nomeado pelo imperador em 1568, persiste no poder apenas alguns meses, né? Mesmo porque o Nobunaga contesta a nomeação dele pela corte imperial, né? Veja, olha como a influência do Nobunaga é. Ele chega a contestar a nomeação do Shogun feita pelo imperador. Né? Então o Nobunaga ele começa eventualmente ele indica um outro Shogun da linhagem dos Ashigagas que vai ser o Yoshiaki. Né? Mas o Yoshiaki ele assim de muito novo, ele vai perdurar alguns anos até praticamente 1573. E esse vai ser o último dos Shoguns dos Ashikagas. Né? Então Nobunaga aí ele já começa a enxergar então uma oportunidade de expandir seu poder. Né? O último dos Ashikagas no shogunato, o Yoshiaki, ele de fato ele era já praticamente dominado por Nobunaga. Né? E Nobunaga, inclusive em 1573, ele decide ele mesmo marchar com aliados para a capital. Ele intima isso, o Shogun nesse sentido. Né? Ele faz alianças com os Takedas e os Odas. Né? O Shogun faz aliança com os rivais, melhor dizendo, do Nobunaga, que são os Odas e os Takedas, né? E aí abrimos um período já de protagonismo de Nobunaga, a partir de 1588 em diante. Então o Nobunaga ele já vinha já com conquistas, com várias vitórias contra rivais, daimyos, líderes guerreiros, mercadores, monges budistas mais intransigentes. Né? Inclusive ele até vence até rivais contra sua própria família, seu clã. Né? Então até 1573 Nobunaga ele já tinha praticamente destruído todas as alianças rivais contra ele. Né? Uma aliança, por exemplo, dos clãs Asakura e Yazai vai obliterando os centros monásticos como de Tendai e do Monte Hiei, próximo de Kyoto. Né? E ele eventualmente enfrenta um dos seus maiores rivais, que vai ser o Shingen dos Takedas. Né? Da região da província de Kai. E ele, eventualmente, ele chega a matar o Shingen Takedo, ou chamado Tigre de Kai, em 1573. Né? Existe uma grande especulação, e a mais notória delas foi dada num dos filmes do Akira Kurosawa, no filme Kagemusha, e diz que o Shingen, na verdade, ele chega a morrer na calada da noite por ser fortuitamente atingido por um tiro dado por um franco-atirador. Né? Mas o fato é que aí vence, já predomina o Nobunaga. E nessa batalha decisiva, Nobunaga não estava presente, mas quem estava guerreando aliado a ele era um general brilhante. E aí sublinho outra figura, que é a figura do Ieyasu Tokugawa. Esse nome vocês guardam, porque ele vai ser determinante para a continuidade histórica do Japão. Então, após a morte de Shingen Takeda, nenhum outro daimyo era forte o suficiente para impedir o controle dos Odas, né, sobre Kyoto. Então, durante o período de 1576 a 1579, o Nobunaga ele vai, inclusive, mandar, como até o símbolo de poder, um dos castelos mais imponentes e emblemáticos do Japão, que é o castelo de Azuchi. E é um belíssimo castelo, né? De 7 níveis, ele já é feito, preparado para já aguentar artilharia, né? Já há entrada e uso dos mosquetes, de armas de fogo. Na verdade, isso já tinha sido introduzido, conhecido desde a tentativa dos invasores mongóis no final do século XIII. Né? E esse castelo ele foi preparado para isso, ele foi
construído em 1579, pronto em 1579, né? Durou 3 anos de construção, às margens do lago Biwa, nas proximidades aí de Kyoto. E então é uma torre imponente, é um símbolo da suntuosidade da ordem unificada ambicionada por Nobunaga no Japão, né? Então, depois de ele ter assegurado seu poder, né, nessa região, e também na região de Kinai, que era a região onde ele vinha, na região central da ilha maior de Honshu, né, Nobunaga vai começar a colecionar cada vez mais aliados e subjugar rebeldes nas províncias mais distantes. Um deles a gente viu é o Shingen Takeda, né? O filho do Shingen Takeda, que é Katsuyori, ele vai ser enfrentado em batalha em 1575, na Batalha de Nagashino, praticamente uma das mais decisivas no final do século XVI, né? E, inclusive nessa batalha, ela é conhecida porque Nobunaga reuniu dezenas de milhares de mosqueteiros, né? Então, o primeiro caso aí registrado claro de uso de armas de fogo em batalhas japonesas. Em 1582, já em campanha já para submeter, por exemplo, outra família aqui da região dos Mores, já no sul da principal ilha de Honshu, bem ocidental, né? E ele já tinha assegurado, vejam vocês, já tinha assegurado domínio sobre os Rojos. O Tokugawa era o Ieyasu Togawa já era aliado a ele, então uma região fértil, né? Essa região de Kyoto, o Hideyoshi, um de seus aliados, já tinha assegurado, e ele vai então para cima dessa província controlada pelo clã dos Mores, né? E eventualmente nessa campanha, em 1582, o Nobunaga ele morre. Na verdade, ele é preso dentro dos castelos, né? Nessas campanhas, e ele chega inclusive a ser trancado, e ele então decide realizar o suicídio honroso e ritualizado dos guerreiros, né, que é o seppuku. Eventualmente então ele morre, e aí, buscando vingar a morte de Nobunaga e a decisão por um aspecto poder mais dominante, o filho mais velho de Nobunaga, o Nobutata, ele também vai enfrentar dificuldades nessa campanha, e ele também comete o seppuku. Então o clã dos Odas fica sem um sucessor evidente. E quem vai começar a disputar a sucessão do legado de Nobunaga vai ser o Hideyoshi Toyotomi, né? Ele já estava perto da região da capital, era um dos mais talentosos aliados do Nobunaga. Ele vai liderar o combates ainda contra os rivais que mataram, resultou na morte de Nobunaga e do seu filho Nobutata, né, do clã dos Akeshis. Derrotam eles definitivamente na Batalha de Yamagazi de 1582, né, e essa rápida vitória deu um recado claro de que o Hideyoshi era o senhor absoluto em ascendência no Japão. Então, em fins do século XVI, surge essa figura a dominar militarmente o Japão, né? Os sucessos são evidentes. Hideyoshi passa também a praticar mais a diplomacia, muito mais do que o Nobunaga fazia, né? Ele vai garantindo alianças pelas proezas diplomáticas e militares depois da morte de Nobunaga. Os dois principais obstáculos nessa empreitada foram, claro, o domínio da ilha já ao sul de Kyushu, né, que continua aqui a guerrear e conseguir a aliança, e na parte extrema oriental, ainda em certa parte dominado por alguma parte do clã dos Rojos. Né. Então, no que diz respeito aos rebeldes em Kyushu, por exemplo, o Hideyoshi ele vai negociar com um dos líderes locais, né, um dos daimyos, que inclusive tinha se convertido ao catolicismo, que é o Sorin Otomo, né, de Kyushu. E essa província era interessante, né, Kyushu, porque ela era uma província, uma região, por exemplo, como a de Satsuma, que fica na região meridional aqui, que ela é muito próspera, até mesmo pela proximidade do comércio marítimo com certas partes da China e da Coreia, entre outros, né. Então, por exemplo, depois que Hideyoshi conseguiu fechar
a aliança com Otomo sobre Satsuma em 1568, Otomo então vai se submeter à hegemonia de Hideyoshi sobre todo o Kyushu. Mais uma grande vitória para o Hideyoshi, né? Bom, 4 anos depois de 1568, então já tem 1500, praticamente já nas últimas anos do século, a região dos Rojos ainda formava quase que a última significativa resistência contra praticamente a unificação completa do Japão sob Hideyoshi, né? Um dos líderes dos Rojos resistentes, que é o Udimasa, ele inclusive no seu castelo de Odawara, né, na província de Sagami, parecia que era quase que inexpugnável, né? Ele se recusa às ofertas de Hideyoshi pela paz. 4 meses de sítio de que Hideyoshi vai fazer até finalmente capturar essa fortaleza, né? É curioso que até foi expressado a satisfação de Hideyoshi, que ele escreve para sua mulher quando ele finalmente consegue tomar essa fortaleza, de que ele fala que, entre aspas, eu rapidamente confinei meu inimigo numa gaiola, né? E o Udimasa, ele se rendendo, ele achava que teria misericórdia do Hideyoshi, né? E aí, é claro que, como mostra a história, a clemência de Hideyoshi talvez tenha se esgotado durante esses meses de sítio, e ele ordena então o Udimasa a cometer o suicídio ritualizado depois da queda de Odawara. Então, à medida que a hegemonia de Hideyoshi vai se impondo, esse líder ele vai começando a reestruturar o Japão de inúmeras maneiras. Então, uma delas, o Hideyoshi se preocupa, é primeiro eliminar milícias, classes guerreiras espalhadas em províncias. Entre eles, liderança, guerreiros, samurais que tinham lealdade aos senhores locais. Então ele termina isso, né? Ele vai tentando então pôr fim a essa ordem, né? Ele, inclusive, nesse intento, ele vai buscando desarmar a espada de quaisquer camponeses que tivessem. É uma política, inclusive, de caça às espadas, que é Katanagari que se fala, em 1588. Efetivamente, ele consegue reduzir o poderio de potenciais rebeldes pelo Japão, somente dando exclusividade apenas à classe guerreira leal a ele, né, que é a classe dos samurais, estimado mais ou menos 6% da população da época, né, teria que ter, claro, o aval da autoridade central. Os efeitos maiores da reforma de Hideyoshi vai vir como consequências na sociedade, né? Então, baseando-se inclusive nos ideais confucionistas, ele começa a estratificar a sociedade japonesa, que vai se consolidar mais ou menos no sistema chamado de Shi no Kosho, né? Shi seria os samurais, No seriam os agricultores, Ko os artesãos e Sho os comerciantes. Então, claro, a figura do imperador era muito acima e claro, as lideranças do shogun, dos daimyos ficavam muito acima desse sistema, né? Vendo a ordem confuciana no sentido de que os guerreiros têm a lealdade e têm a virtude. Então, eles são superiores àqueles que produzem efetivamente algo para a sociedade, entre eles os agricultores e os artesãos. O mais abaixo dessa ordem ficam os mercadores, porque ele é desprezado nessa ótica confuciana e adotado no Japão por não produzirem nada, apenas trocam e lucram com isso. É interessante guardar essa informação porque depois, a partir do século 17 e 18 em diante, mercadores começam a enriquecer no Japão e começam a pedir, né, um status diferenciado para essa classe. Então vai ter uma tensão muito interessante depois nas aulas, nos séculos posteriores, né? Então é um sistema que era de classes, status fixos, e é proibido a mobilidade social, né? Os samurais eram obrigados a se filiar a um determinado daimyo particular, se afastar dos camponeses, visando aí a maior lealdade, né? Claro, os daimyos aliados ou do Hideyoshi, né? Você teve também já o fim de samurais que abusavam do poderio sobre alguns camponeses, né, que eram chamados samurais da terra.
aliviando inclusive muitos camponeses dos abusos da corrupção desses samurais sobre eles, né? Então talvez esse seja o maior legado de Hideyoshi à história japonesa, né? E aí, como símbolo, ele constrói um outro grande castelo em Kyoto para sua aposentadoria, que é o castelo de Momoyama, em 1594. Então o Hideyoshi ele vai procedendo, faz um levantamento, inclusive nacional, de levantar dados para a questão de alocação e planejamento de plantio de recursos, né? O Japão foi medido em termos geográficos e produtivos, terras eram classificadas como ou úmidas, secas, residenciais, hortas. Os arrozais, que eram base de toda nutricional de toda a população japonesa, foram rotulados como superior, média e inferior, com base na sua potencial, né? E na sequência, Hideyoshi vai ordenar a emissão de documentos para famílias trabalharem nessas terras apontadas nas gerações vindouras, né? Cada vila vai ser avaliada com uma cota de imposto anual para ser entregue, que geralmente em forma de arroz, né? O arroz era medido em termos de uma unidade chamada koku, em torno de 135 quilos cada, suficiente para alimentar uma pessoa por um ano. Então as implicações das reformas foram enormes. Os funcionários do governo poderiam planejar e administrar as receitas anuais, um grande ganho já para a organização do Japão. Os agricultores ficavam cientes de quanto que seriam tributados anualmente, ou seja, não poderiam ser taxados abusivamente como antes, sem o constrangimento e arbitrariedade de samurais que poderiam extorquir alguma coisa, como era feito nos anos anteriores. Em nível hierárquico mais superior, Hideyoshi vai buscar dividir a responsabilidade de governos com os seus aliados generais, né? Então, nessa divisão geográfica da terra, Hideyoshi vai estipular quantos kokus cada general deve receber com base nos seus domínios. Então, um desses seus aliados generais era o Ieyasu Tokugawa, um dos principais generais do Hideyoshi, né, que recebe, por exemplo, as planícies orientais muito férteis da região de Kanto. E nisso ele deveria entregar anualmente 2,4 milhões de kokus por ano. Então ele era, na verdade, o maior declarante do Japão da época. Então Hideyoshi assim, ele vai promover um senso de reciprocidade e lealdade entre seus governadores e legados das províncias, né? Bom, no final da vida, o Hideyoshi ele parece ter se afastado da política e da diplomacia, né? Ele já estava começando a dar sinais mais de pensamentos erráticos, né? Não se sabe esses motivos, né? Desde 1543, já um outro dado que acontece. Também aparecem alguns estrangeiros dos mares, do sul. E eles são chamados Nambans, que são os bárbaros do sul, né? E eles começam a aportar nas regiões daquela ilha meridional em Kyushu, né? Mais especificamente em Tanegashima, né? Em 1549, por exemplo, alguns foram autorizados a embarcar na região de Kagoshima, na província de Satsuma, da região. Alguns missionários católicos portugueses da ordem jesuítica e franciscana, como, por exemplo, o fez Francisco Xavier, né? Com a finalidade eles queriam estudar a língua e a cultura japonesa, claro, buscando o proselitismo, né? E esses missionários eles começam a ser vistos com cada vez mais suspeita por alguns governadores locais, né? E aí Hideyoshi ele começa então a limitar esse desembarque dos estrangeiros. Inclusive já acontece depois a ordenação de execução de alguns sacerdotes católicos e convertidos japoneses. Entende-se que alguns japoneses, principalmente os meridionais, já estavam se convertendo ao catolicismo. Então, eventualmente, num momento mais dramático, em 1596, 26 cristãos, né, 9 sacerdotes, 16 japoneses de Nagasaki são crucificados. Então, já aí desenha-se uma reação contra o estrangeiro, como um elemento perigoso de lealdade, perigosa porque eles, antes de tudo, juram lealdade a Deus e ao Papa e não ao imperador. Então isso é visto com desconfiança e vendo a conversão de japoneses como uma maneira de rebeldia. Então, nesse sentido, o Japão vai gradativamente se fechando ao estrangeiro. Algo que depois vai ser institucionalizado no início do século XVII.
O Hideyoshi também começa a desconfiar dos seus aliados mais próximos, né, até familiares. Então, em 1595, o Hideyoshi já em avançada idade, ele manda executar seu sobrinho, né, e outros 31 membros da sua família para impedir a usurpação do seu poder. Inclusive até do seu próprio filho, né, o Hideyori, que poderia reivindicar o cargo aí eventualmente. E Hideyoshi, outra extravagância foi a organização de uma grande campanha naval para tomar a Península Coreana. Então, em 1592, ele começa a mobilização de mais de 150 mil samurais, muitos veteranos de combate, foram enviados para a Coreia para servir depois para uma futura invasão ao Império Chinês sob a dinastia Ming. Então essas guerras vai perdurar aí 6 anos, são chamadas guerras, a Guerra Yin-Jin. E claro, os japoneses quando entram, eles conseguem até avançar algumas partes da Coreia, eles chegam inclusive a tomar a região de Seul. Em 1593 eles começam a enfrentar resistência significativa perto da cidade de Pyongyang hoje, na região, e aí eles começam a perceber que não era tão fácil e aí eles começam a se retirar. Então essa foi a maior aventura no estrangeiro do Japão no século XVI, né, sob Hideyoshi. E fica aberta a disputa por sucessão do comando de Hideyoshi nos seus últimos anos, né, que é dramático. Ele falece em 1598. Né? Hideyoshi deixou um dos seus filhos com 5 anos de idade. Né? Apesar de ter vários generais leais que juraram reger a minoridade do seu filho, eles acabaram não cumprindo essa promessa. Né? E um dos generais, né, dos mais talentosos, vai ser o Ieyasu Tokugawa. Sublinha essa terceira figura aí. Né? Que ele começa então a ter planos diferentes para que o Japão em fins do século XVI. Então, o que a gente tem em suma? Temos um Japão que começa a se consolidar numa unidade, numa ordem. Né? Primeiro você teve um cenário bastante pulverizado, de daimyos que praticamente ignoravam a autoridade central do Bakufu. Cai o shogunato dos Ashikagas, ascende nessa queda a figura de Nobunaga. Nobunaga ele estende militarmente boa parte do Japão sobre seus rivais. Né? Nobunaga em campanha morre combatendo a clã dos Mores. E depois um dos seus aliados ascende ao poder, que vai ser o Hideyoshi. E Hideyoshi ele estende mais a dominação, derrotando os Hojos, derrotando e controlando a região de Kyushu, bastante próspera. Né? E aí Hideyoshi, no final da vida, ele deixa uma sucessão em aberto. Um dos seus filhos pequenos é prometido sucessão, mas eventualmente um dos seus aliados, que vai ser o Ieyasu Tokugawa, ele chega e ocupa o poder. Então, em suma, temos um período já crucial de transição do Japão desorganizado, pulverizado, para um Japão que começa a ganhar áreas mais centralizados e organizados. Então, na próxima aula, a partir que vai começar a dar na entrada do século XVII, no finalzinho do século XVI e início do XVII, a gente vai ver o estabelecimento do poderio dos Tokugawas. Então, o Ieyasu estabelece um shogunato, ele ganha a bênção do imperador e se torna o novo shogun. E a linhagem deles, dos Tokugawas, vai controlar aí o poderio efetivo do Japão do século XVII em diante. Então, veremos isso na nossa próxima aula, tá bom? Obrigado pela atenção.